Fala pessoal, estamos aqui na Cocacer, na inauguração da safra de café de 2025 e hoje estou recebendo um convidado muito especial, Diogo Machado, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Araguari. Seja bem-vindo, Diogo. Eu agradeço a oportunidade para a gente poder falar nesse momento que é mais do que especial. Depois de uma safra de café 25, 26 foi muito, 24, 25 foi muito importante para os negócios de Minas, representou e inclusive superou, bateu recorde frente à mineração, que em geral é muito mais rentável no estado de Minas Gerais. E o café foi um grande representante do agronegócio aí nesse processo de superar as iniciativas. Foram 15 bi em reais aí, em negócios comercializados, isso é muito importante. Está nessa abertura para 25, 26, é mais relevante ainda representando a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque essa foi uma iniciativa que nasceu no ano passado e a gente conseguiu transformar num grande fórum de debate, não só comemorar a abertura de uma grande safra, mas também debater o agronegócio como um todo. Eu acho que isso é fantástico. Maravilha. Você, um rapaz, vou dizer, um homem, um jovem, e com a responsabilidade tão grande, né, que é ser secretário de uma secretaria de grande importância para o município. Quais são as iniciativas que você tem desenvolvido junto à sua equipe, junto à parte de inovação e com foco à cafeicultura, que é tão importante aqui para o município? Olha, dentre as commodities, eu acho que a cafeicultura ela representa a de maior valor agregado entre todas. Só é superada pela pimenta do reino, que também é muito grande. A produção aqui em Araguari representa bastante. Não sabia. Aqui em Araguari. E é uma commodity com bastante valor agregado. Mas o café ele supera em vários aspectos, principalmente pelo conteúdo histórico que tem com o crescimento da cidade, com a evolução que a cidade teve, com a imigração paranaense para a nossa região. Mas muito além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi realmente um desafio. Eu com 33 anos, formado em comunicação, o nosso prefeito Renato Carvalho me deu a missão agora nessa gestão, na reeleição dele, de tocar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com foco em 4 vertentes principais, que é trabalhar o agronegócio e o desenvolvimento dos pequenos e médios produtores, mas sem deixar de incentivar as grandes lavouras e os grandes investidores, não só do café, mas de todas as commodities que nós produzimos aqui no nosso município. Nós somos uma região de fruticultura muito forte, tanto o tomate quanto o maracujá. São iniciativas muito fortes e que têm uma cadeia produtiva mais agregada até que o café na nossa cidade. O café a nível de produção, a gente ainda está muito no produto in natura. A gente ainda precisa evoluir para a industrialização do café, ter mais torrefadoras, ter um comportamento mais industrial de beneficiamento do café no nosso município, que é algo que a gente quer incentivar. Além disso, a gente já está trabalhando as microempresas e os empreendedores individuais, uma parceria incrível que a gente já tem com o Sebrae através da Sala Mineira do Empreendedor. Era uma sala menor, a gente maximizou, mais do que dobrou o nosso potencial e só esse ano até agora a gente já fez a abertura de mais de 465 novas empresas, novos empreendedores trabalhando ativamente e ainda fizemos um resgate de outras empresas. Araguari também está entre as 40 primeiras cidades do estado de Minas Gerais a fazer parte da Rede Sim Mais Livre, inclusive sendo uma das iniciativas beta de desenvolvimento da Rede Sim Mais Livre, que faz a integração dos elementos da Juseng, de desenvolvimento empresarial, de estudos de viabilidade. Inclusive, nós estamos auxiliando no processo de... a ideia é chegar em 100% dos alvarás de forma digital. Nós já avançamos até o nível 2. Isso para quem é empresário, para quem está pensando em abrir empresa, tem vários tipos de classificação e informatizar tudo isso é mais do que levar a inovação e só a tecnologia. É, na verdade, facilitar o tempo. Hoje nós temos aí a abertura de uma empresa sendo feita aqui em Araguari entre 13 e 26 horas, dependendo da classificação delas, mas se ela for risco 3, pode levar até 60 dias. E a gente quer reduzir tudo isso para 3 horas, essa é a nossa Agilizou, né? Facilitou a vida do empreendedor. Exatamente. Diogo, e o café, de grande relevância aqui para a cidade, para o estado de Minas e para o Brasil. E, como eu bem sei, tá com valor altíssimo a safra.
o quanto isso tem sido relevante no contexto do município, para a população em si, não só de Araguari, mas de toda a microrregião? Eu acho que tem 2 eixos importantes que o café tem estimulado de comportamento no nosso município. Um deles é do próprio desenvolvimento da lavoura. Eu acho que o café, sem dúvida nenhuma, a mais automatizada produção, a que mais evoluiu do ponto de mecanização, o que garante desenvolvimento tecnológico e inovação. E aí isso traz um paralelo muito importante com o hackathon que está rolando, que é entender as inovações que podem ser constituídas a partir do café. E também tem um debate para além da questão econômica que faz parte da sustentabilidade. Talvez o café tenha sido, dentro do agronegócio, e principalmente na nossa região do Cerrado Mineiro, que é pioneira como a primeira região de denominação de origem, o café vem aqui na nossa região também como a primeira a debater a sustentabilidade e o uso dos recursos hídricos de maneira mais sustentável e pensar formas de reabilitar os nossos lençóis freáticos. Porque vai além do que tentar reabilitar o solo para garantir mais produção, que é o que a soja faz, o sorgo faz, o milho faz. A gente está, dentro do café, a gente vem debatendo como reabilitar o lençol freático, como garantir que os rios livres e que temperam aí o nosso clima e fazem chover bastante na nossa região, penetrem com mais profundidade e garantam que os nossos lençóis aqui... Inclusive, um dos temas principais, além de ser a abertura oficial da safra 2025, é falar sobre como utilizar com eficiência os recursos hídricos. Exatamente. É um assunto muito delicado e de grande relevância. Na nossa região, o café é 100% irrigado. Então, pensar o café aqui sem a irrigação... Foram, inclusive, pioneiros nisso. Nós fomos pioneiros, tanto no desenvolvimento da tecnologia, quanto nesse debate agora de sustentabilidade. Há um comportamento, e a Eliana Cocasser é muito geniosa ao lidar sobre esse assunto, porque ela fala uma questão, o café acaba sendo, o agro como um todo acaba sendo o grande vilão do consumo de água, enquanto na verdade é ele que está pensando a sustentabilidade para a sua própria sobrevivência. E para poder avançar nisso, esse debate como nesse evento, tanto na abertura da safra quanto no fórum do Agricultura Sustentável, é tão importante e essencial a ponto da gente querer desenvolver esse hackathon e entender a partir dessas estratégias que o Sebrae traz, dessas ferramentas que o Sebrae traz, como que a gente pode desenvolver algum tipo de tecnologia. A gente viu lá, por exemplo, sensores ligados a bioindicadores para automatizar o gotejamento da lavoura, facilitar por setores diferentes numa mesma lavoura a irrigação. Isso vai garantir a economia, sem dúvida nenhuma. Usar de forma produtiva, eficiente e pontual, realmente onde é necessário. Personalizar a lavoura do café. Como é que tem sido, inclusive, uma curiosidade, eu não sei se está na alçada da sua secretaria, mas se você tiver contexto para compartilhar, seria interessante. O processo de outorga da água aqui no município de Araguari tem sido muito burocrático, difícil se conseguir? Como é que tem sido essa tendência? A gente conseguiu agilizar o processo de outorga, mas ele não é feito pelo município ainda. Ele ainda é feito pela SUPRAM, que é a Superintendência do Estado, responsável pela outorga de água na zona rural. Tem avançado bastante, eu acho que é uma das iniciativas da Rede Sim Mais Livre e do próprio governo do estado é a gente fazer a integração e transferir para os municípios a responsabilidade não só pela outorga, mas pela fiscalização, que eu acho que é o grande conflito, está aí. A garantia da outorga é um processo burocrático, naturalmente, a gente está falando de um recurso que é finito, que é a água, mas muito além disso, a fiscalização dos poços clandestinos, a garantia de que há uma preservação das nossas nascentes, isso ainda não é bem feito pelo Estado. Talvez por isso o comportamento do município de municipalizar esse processo. E nós somos muito afetos dessa municipalização. Não é simples, porque a gente está falando de ter que melhorar. Existem municípios que já conseguiram? Sim, Uberaba é um município que avançou nesse aspecto. A gente tem alguns outros municípios no centro-oeste do estado e na região sul do estado que também já avançaram nesse processo. Para que a gente avance, a gente precisa fazer algumas modificações na estrutura administrativa da Secretaria de Meio Ambiente, para a gente poder garantir esse processo internamente. Com lisura. Isso, não só a transparência em si, mas a fiscalização.
Acho que esse é o seguir comportamento todos mais os importante. processos exigidos. Exatamente. Está no nosso radar, está dentro do nosso plano de governo. Nosso plano de governo nessa gestão é baseado nos ODS. Então, um dos ODS é a preservação dos recursos hídricos. Então, a gente está muito focado em conseguir garantir esses conceitos de sustentabilidade para a garantia dos recursos hídricos. Só que a gente resolveu avançar no setor, avançar na área da captação da água superficial. Hoje em Araguari, 100% da nossa captação de água é por lençol freático, é por poço artesiano. Entendi. A nossa ideia agora, e o que a gente vem estudando, é avançar na captação superficial através dos rios que nós temos aqui na nossa cidade. Nós somos uma cidade cercada por rios. Então, garantir que a gente possa pegar essa água, tratá-la e utilizá-la não só no consumo, mas como potencial de desenvolvimento industrial é muito importante. Por isso a gente já está desenvolvendo os estudos da captação superficial e ao mesmo tempo já está buscando os recursos para esse investimento, que é um investimento alto. Você está me dizendo, então, que o município ele tem a tendência de fazer um investimento de uma estação de tratamento de água para captação superficial. Hoje, inclusive, a água das casas é tudo subterrânea também do município de Araguari? Toda a água captada aqui em Araguari é por poço artesiano. Perfeito. E a nossa água, ela tem uma qualidade assim... de altíssimo nível. De altíssimo nível. Mas tem bacias hidrográficas muito abundantes aqui na... A região de Cerrado são 8 bacias e só na nossa cidade são 4. Então são 4 bacias, entre ela a mais conhecida que é a Guarani, e que aqui é muito presente e que a nossa preocupação é cada vez estar perfurando mais poços artesianos, se esquecendo dessa captação superficial. Porque é preciso que a gente mantenha um ciclo de reabastecimento desses lençóis freáticos. Inclusive é um diagnóstico que um dos grupos chegou durante o hackathon, de que a gente precisa pensar alternativas para garantir esse ciclo completo para o reabastecimento dos lençóis. Há uma dificuldade de penetração da água no solo na nossa região. Para reabastecer, né? Exato, perfeito. Porque aqui chove bastante. Nós temos um longo período de chuva na nossa região, na nossa cidade, só que essa água acaba não penetrando completamente no solo, e se ela não penetra no solo, ela não alcança o lençol freático. Possivelmente o nível de penetração é muito menor do que o nível de consumo. Exato. Por isso, a captação superficial vai ser fundamental para garantir que esses lençóis freáticos tenham perenidade, sejam reabastecidos conforme a necessidade. E garantir essa captação superficial ainda vai nos auxiliar do ponto de vista econômico. A gente está avançando no desenvolvimento de um novo distrito industrial, exatamente na região onde vai ser construída essa ETA, essa estação de tratamento de água e de captação superficial, para indústrias que façam alto consumo de água. Inclusive para garantir esse investimento, né? Para os investidores realmente terem garantia de um bem que é fundamental para qualquer negócio. Exatamente. Inclusive a iniciativa da Ractal, juntamente com o Sebrae, a Hair Valley, que é o ecossistema de inovação, foi focado em trazer soluções de inovação para consumo de água, consumo hídrico, né? O que você enxergou ali de oportunidade? Essa iniciativa do desenvolvimento do ecossistema de inovação no nosso município já vem de bastante tempo, desde o surgimento do Hair Valley. Eu estava lá na fundação do Hair Valley, lá em 2018, quando ele começou a existir como um hub, como um ecossistema. E hoje ele ganhou uma robustez maior, porque nós integramos para dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico como um pilar de desenvolvimento nosso, que é o Araguari Tech. E dentro do Araguari Tech, em parceria com o Sebrae, com a Cocacer, com outros parceiros como a CIA, a CDL, parceiros estratégicos do município, e o Hair Valley como nosso meio... Iniciativas público-privadas? Exatamente. Okay. Não tem como a gente pensar em inovação e o desenvolvimento tecnológico sem pensar nessa relação. Porque há um comportamento de legislação que precisa acontecer, e quem vai fazer isso é o município, e há também esse comportamento do desenvolvimento da tecnologia e dos incentivadores, dos financiadores dessa tecnologia. Não basta só ter ideia, não basta só regular essa ideia, é preciso também investir nessa ideia. E por isso essa tríade que foi construída, e a gente está num trabalho muito forte com o Sebrae, através da Bia e da Bruna, que é a consultora, que está fazendo o desenvolvimento da governança de inovação do nosso município e do ecossistema de inovação do nosso município. E o Hair Valley vem como esse meio
como esse braço efetivo do ecossistema para estimular o surgimento não só de startups, mas da inovação como ela é, pura e simples. Não é para criar a roda de novo, é para entender que, às vezes, o pequeno, às vezes, uma mudança de processo pode gerar o desenvolvimento e a efetiva inovação que a gente está pensando. Diogo, inclusive quero parabenizar o apoio da Prefeitura e da sua secretaria para iniciativas como essa, né, de falar de um assunto tão sensível, que é o uso realmente eficiente da água. Acredito que isso é uma mudança de cultura para todos, não só para os produtores, mas para todo cidadão. Apesar de estarmos num país abundante nisso, temos que ter o cuidado devido, que é um recurso indispensável, mas limitado. Exatamente, né? Exatamente. E dizer para você que continue investindo e fazendo eventos como esse, né, para trazer essa conscientização. E eu gostaria que você deixasse um recado final aí para quem estiver nos assistindo, de iniciativas de inovação com foco no café, que é a cultura principal aqui da cidade, e também na eficiência hídrica. Olha, primeiro agradecer, Denis, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de poder estar falando com vocês. Agradecer a todos esses parceiros que estão fazendo a abertura da Safra e o Fórum, principalmente a Cocacer, pioneira no entendimento de que é preciso comemorar a abertura da safra, mas é também preciso debater iniciativas para esse desenvolvimento da inovação e da sustentabilidade no agronegócio como um todo. A gente está falando de uma região que é Araguari, que o café é esse motivador desse desenvolvimento da sustentabilidade, mas que já está produzindo flores, que está produzindo frutos e que todos eles dependem desses elementos dos recursos hídricos. Então, diversificando. Exato. A gente, à medida que a gente diversifica as nossas produções, a gente precisa ainda mais pensar em como ser sustentável com os nossos recursos tão finitos que é a água. E, ao mesmo tempo, eu quero agradecer ao Sebrae pela oportunidade da gente trazer um evento como um hackathon e mesclar essas ideias e potencializar essas iniciativas daqueles jovens. Tem iniciativa ali que ainda não está madura, mas que pode amadurecer e pode se desenvolver ainda mais e se tornar um produto viável que vai colocar Araguari no mapa de tecnologia da sustentabilidade. E incentivar a criatividade positiva nesse sentido é muito importante. Mais uma vez eu parabenizo todos vocês, agradeço a sua participação e agradeço também a Cocacer por esse evento, Sebrae, Harry e também a Fala Digital, podcast e produção audiovisual que está aqui apoiando esse movimento. Meu nome é Denis Santos, obrigado Diogo Machado e vamos para mais iniciativas como essa. E até a próxima, pessoal. Obrigado, Diogo. Valeu. Satisfação.